Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na norma regulamentadora 09, a famosa NR09. E olha, se você é gestor, entender essa norma é pura estratégia. Agora, se você é da engenharia de segurança, ela é basicamente a sua caixa de ferramentas diária. O nosso objetivo aqui é justamente esse: conectar esses dois mundos e mostrar como eles trabalham juntos. E a gente já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. Estamos falando daqueles riscos que não se enxergam, mas que são sentidos na pele, sabe? Tipo a vibração de uma ferramenta ou aquele estresse por causa do calor num dia de produção intensa. São perigos silenciosos, mas com consequências bem sérias para a saúde da equipe e, claro, para a produtividade do negócio. A questão que fica é: como a gente gerencia aquilo que não é óbvio? E a resposta está bem aqui. A NR9 não é só mais um papel para cumprir tabela. Pensem nela como o cérebro técnico por trás do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Enquanto o PGR aponta o que precisa ser gerenciado, é a NR9 que vem e diz como a gente vai avaliar e controlar esses riscos com precisão de engenharia. Ela dá vida ao plano de ação. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, a gente entende essa conexão fundamental entre NR9 e PGR. Depois, a gente destrincha o ciclo de gerenciamento, que é o coração da norma. Aí vamos para a prática com dois exemplos clássicos: vibração e calor. E para fechar, a gente traduz tudo isso em ações bem definidas, tanto para gestores quanto para engenheiros. Vamos lá? Ok, vamos começar por essa parte. Com a nova NR01, o PGR virou, digamos, o grande maestro da gestão de riscos. E a NR9? Ela entra como uma especialista, a solista que fornece os critérios, as metodologias para a gente avaliar os agentes físicos, químicos e biológicos que o PGR identificou. Uma coisa não vive sem a outra. É uma parceria total. E o texto da norma, lá no item 9.1.1, não deixa nenhuma dúvida. O objetivo é estabelecer os requisitos para a avaliação para quê? Para subsidiar as medidas de prevenção do PGR. A palavra-chave aqui é essa: subsidiar. A NR9 gera os dados brutos, os números, a prova técnica que justifica e direciona cada ação dentro do plano de segurança da empresa. Agora, vamos ver como a NR09 funciona na prática, no dia a dia. Ela não é um projeto com começo, meio e fim. Pelo contrário, ela funciona como um ciclo contínuo, um processo que está sempre rodando para melhorar segurança no ambiente de trabalho. E esse ciclo se apoia em três grandes pilares. Primeiro, identificar a exposição. Onde está o risco? Quem ele afeta? Segundo, avaliar a exposição. Qual o tamanho desse problema? E terceiro, controlar. O que a gente vai fazer a respeito. Parece simples, né? Mas cada etapa dessas é cheia de detalhes que fazem toda a diferença. Na primeira etapa, a de identificação, o trabalho é quase o de um detetive. Conforme a norma pede, a gente precisa descrever tudo: as atividades, o agente, como a exposição acontece, que tipo de dano ele pode causar. É essencial também já mapear o que a empresa faz para se proteger e, o mais importante, saber exatamente quais grupos de trabalhadores estão ali expostos. É montar um verdadeiro dossiê do risco. Depois de identificar, a gente parte para a avaliação. E aqui tem duas abordagens. A gente pode começar com uma análise preliminar, que é tipo uma triagem rápida. Mas se ela não for suficiente para a gente ter certeza do cenário, aí não tem jeito. Vamos para a avaliação quantitativa. E o objetivo dela não é só falar tem risco, é medir, é dar um número, é dimensionar o problema para a gente poder projetar a solução de controle certa. Beleza, vamos deixar isso mais concreto. Que tal a gente aplicar esse ciclo num risco que está em todo lugar, a vibração? A norma divide ela em duas: vibrações de mãos e braços, a VMB, e de corpo inteiro, a VCI. E para isso, nosso guia é o anexo 1 da NR09. Para a vibração em mãos e braços, tem um número que todo gestor e engenheiro precisa ter gravado na mente: 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o nível de ação. Passou disso, acendeu o sinal amarelo. A empresa é obrigada a começar a tomar medidas de prevenção para evitar um dano real, como lesões vasculares e neurológicas graves. É agir antes que o problema aconteça. Agora, o segundo número é o sinal vermelho, o limite máximo: 5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o limite de exposição. Estar acima desse valor é uma condição que a norma considera intolerável. A empresa tem que agir imediatamente para reduzir essa exposição. Aqui não tem conversa. A ação precisa ser rápida e eficaz para proteger a saúde das pessoas. E que tipo de ações são essas? Bom, o próprio anexo I dá o caminho das pedras. Pode ser desde mudar um processo de trabalho,
trocar uma ferramenta velha por uma mais moderna, com menos vibração, ou até mesmo adaptar um veículo com um assento antivibratório. E tem também as estratégias de gestão, como diminuir o tempo de exposição e fazer rodízio de tarefas. É um mix de engenharia e organização do trabalho. Saindo da vibração, vamos para o nosso segundo exemplo prático: o calor. A gestão da exposição ao calor, que está lá no anexo 3, gira em torno de um indicador bem específico, o tal do IBUTG, que é a ferramenta para a gente medir a sobrecarga térmica no corpo. É importante entender, IBUTG não é a temperatura que a gente vê no jornal. É um índice bem mais complexo, calculado levando em conta a temperatura, a umidade, o vento e o calor que vem de fontes como o sol ou um forno, por exemplo. E o pulo do gato é que o limite de exposição a esse índice não é um número fixo. Ele muda de acordo com o esforço físico que a pessoa está fazendo. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada na relação. Para um trabalho leve, sentado, com um gasto de energia de 126 watts, o limite de IBUTG é alto, 32,6 graus. Agora, olha um trabalho pesado, que vai para mais de 600 watts. O limite, despenca para 24,7 graus. A lógica é muito direta. Quanto mais pesado o trabalho, menos o corpo humano tolera o calor. E para controlar o calor, o anexo 3 também nos dá uma lista de medidas. Algumas são bem básicas, como garantir água fresca sempre à disposição. Outras são de organização, tipo programar aquele trabalho mais pesado para os horários mais frescos do dia. E, claro, tem as medidas de engenharia, como instalar barreiras de proteção ou melhorar a ventilação. De novo, é uma abordagem que une várias frentes. Certo. A gente chegou na parte final, que é a aplicação de tudo isso. Vimos a teoria, vimos os exemplos, mas agora, como isso se traduz em responsabilidades claras para quem é gestor e para quem é engenheiro? O objetivo é o mesmo, mas os focos de atuação são diferentes, e um complementa o outro. Então, a divisão de tarefas é mais ou menos assim. O gestor tem o chapéu da estratégia. A função dele é garantir que a NR09 esteja de fato integrada ao PGR, é brigar pelo orçamento, alocar os recursos e, claro, cobrar para que as ações saiam do papel. Já o engenheiro tem o foco técnico, é quem vai para o campo, faz as medições de vibração e de BOTG, especifica a solução técnica e acompanha a implementação no detalhe. Um define o que e o porquê, o outro executa o como. E para amarrar tudo, essa citação da norma é a síntese perfeita. Todo aquele trabalho técnico, todas as medições, todas as análises, tudo isso tem um destino certo, ou inventário de riscos do PGR. É isso que alimenta o sistema de gestão, que ajuda a priorizar o que é mais urgente e que documenta, preto no branco, o compromisso da empresa com a segurança. E a gente encerra com essa provocação que serve tanto para a reflexão quanto para a ação imediata. Depois de tudo isso, vale a pena se perguntar: o inventário de riscos da empresa está mesmo alinhado com o que a NR9 exige? Os dados de vibração e de calor estão lá, bem documentados? Porque é essa conexão que transforma uma obrigação legal em proteção real e eficaz para todo mundo.